Cerca de 38% da população brasileira sofre de varizes. Desses 38%, a proporção é de 2,3 para 1 mulheres em relação a homens. É muito mais comum nas mulheres. Se as pessoas também estão acima do peso, sem fazer ginástica, tomando hormônio feminino, isso também ajuda a ter mais varizes. Agora, se a gente considerar o problema estético, essa porcentagem ela aumenta para mais de 80%. Então, quase toda mulher, principalmente, ou tem ou vai ter algum tipo de varizes. Então, é muito importante que todo mundo saiba disso e saiba que a especialidade chamada cirurgia vascular é o médico que estuda esse assunto. A gente estuda artérias e veias e linfáticos, mas tem muitos médicos cirurgiões vasculares que são focados apenas no tratamento de varizes. E isso realmente hoje em dia a gente tem muita tecnologia, tanto para o diagnóstico, como por exemplo o ultrassom, que ele é usado dentro da clínica de veias hoje em dia, e também a realidade aumentada, que é o aparelho que chama VenViewer, que eu venho estudando esse aparelho desde 2005, e ele mostra uma imagem das veias em cima da pele. A impressão que você tem é que você está com a visão do super-homem. Você consegue ver as veias que estão debaixo dos vasinhos, e essas veias são a raiz do problema. Isso também existem muitas novidades, como por exemplo o tratamento CLACS. E com essa técnica a gente consegue combinar o laser transdérmico, ar gelado para diminuir a dor, para contrair mais a veia, a glicose, que é a injeção nos vasos com açúcar concentrado, ou seja, é um produto natural, então é um orgânico, digamos assim. Então você não tem, quase que não tem problemas em relação a complicações. Você fica totalmente livre de anafilaxia, de úlceras de pele, e com essa combinação do laser com o ar gelado e com a glicose, a gente consegue um resultado melhor e mais duradouro. Então, o tratamento moderno, ele é feito com diagnóstico. Então, o médico ele demora muito tempo ele tem que separar um tempo grande para fazer todo esse diagnóstico e avaliar com ultrassom, avaliar com a realidade aumentada. Depois ele vai fazer uma documentação fotográfica, tirar cerca de 40, 50 fotos para conseguir saber exatamente como é que está a perna e aí sim começar. O tratamento também, como ele é feito com glicose combinado com laser, não há uma restrição de tamanho de sessão. Mas uma grande diferença é que você não fica fazendo um monte de sessãozinha de injeção e que você fica remando contra a maré, mas não consegue ficar boa. Você vai realmente fazer um diagnóstico e tratar o mal de dentro para fora, ou seja, comparando com uma parede ruim, por exemplo, uma parede com infiltração, seria como você, em vez de ficar tentando pintar essa parede, você consertar os canos que estão de baixo, a parede vai secar e aí sim você vai ter uma parede bonita, mas com uma duração muito maior. Do CLACS, por exemplo, ele praticamente não tem contraindicação. A contraindicação seria a presença de problemas na safena ou em veias perfurantes. Nesse caso, precisa de um tratamento mais completo. Essas veias que são as raízes, seria a raiz da raiz. E essa raiz da raiz, às vezes, é a safena ou é uma veia perfurante, que você vai ter que tratar para você conseguir resolver esse problema. Comparando com aquela parede que eu falei, seria o equivalente a você ter um cano que vem lá da caixa d'água do 10º andar e que está jogando muita pressão nesses canos da parede. Então, mesmo que você conserte, logo vai estourar um outro cano. Gestante não deve tratar, ela deve cuidar da gestação dela. Logo após a gestação, cerca de 30% das vezes elas podem ir embora. Tem casos que eu já vi que quase que tudo sumiu, mas se não sumiu, procure um cirurgião vascular e ele vai te orientar a fazer o tratamento. Quem está acima do peso, é interessante, antigamente o médico falava assim, olha, vai emagrecer e depois eu trato. Mas hoje em dia não há restrição de tratamento para quem está acima do peso, muito pelo contrário. Quem está acima do peso e com varizes fica mais ainda desestimulado a fazer uma ginástica. E na hora que você pega e trata a perna, ela fica feliz com as pernas, isso vai estimular a botar as pernas de fora, fazer uma ginástica e conseguir a meta de um peso mais baixo, que não é fácil, pela ginástica, não apenas
pela dieta, né? Aqui no Brasil, lembrando que é um país quente, para você fazer ginástica você precisa estar com a perna de fora, ninguém quer fazer ginástica de calça. As varizes elas podem ocorrer desde a adolescência, então é muito importante que o médico avalie, faça um ultrassom, porque às vezes já tem um problema nessa pena e isso já pode ser resolvido para evitar que a pessoa tenha varizes e não deixar às vezes ficarem grandes para depois tratar. Então aqui a gente vê um caso típico de vasinhos que não vão responder ao tratamento. Então se você tentar tratar esses vasinhos aqui, ó, todos, somente injetando nos vasinhos, você não vai ter um bom resultado. Por quê? Quando a gente coloca a realidade aumentada, a gente percebe que existe uma rede de vasos e essa rede de vasos, ela vai alimentar, elas estão totalmente ligadas, ó, totalmente ligadas. São vasos que, quando você vê, ó, o sangue deveria ir em direção da cabeça, né? E ele está voltando já. Então seja um vaso que está dilatado, que não faz falta alguma e está conectado direto aos vasinhos, então não adianta somente injetar. Somente injetar nos vasinhos é como pintar uma parede com infiltração, você não vai ter uma resposta bacana. Para você ter uma resposta bacana, você tem que tratar todos esses vasinhos aqui, ó. Tudo isso aqui tem que tratar. A melhor prevenção para varizes é realmente manter o peso, fazer ginástica e procurar um cirurgião vascular quando você tem uma dúvida em relação a esse problema. Porque as varizes ocorrem por problema genético, ou seja, quem tem muita tendência genética vai ter varizes de qualquer jeito. E quem não tem tendência genética, a pessoa pode ser obesa, pode fazer tudo de errado e acaba não tendo varizes. Então, a relação com o problema genético é muito forte. Então é isso, se você é um homem com perna pesada ou com dor, pode procurar um médico vascular, porque pode ser que sejam varizes que não estão aparecendo, estão debaixo do pelo. Agora o mais comum, vocês mulheres, vocês precisam se animar, procurar um cirurgião vascular, existe muita tecnologia para diagnóstico, para tratamento. É impressionante como uma perna sem dor, mas feia, pode causar realmente problemas sérios, até psicológicos. Porque a pessoa fica deprimida, ela se retrai, cobre, não quer ir para a piscina, não quer ir para o churrasco, não quer ir para a praia. E aqui no Brasil, realmente, isso é quase que inviável em relação à nossa sociedade. Então, não se desanime, procure o cirurgião vascular e trate suas pernas. Ai, que edição bacana, gostei desse finalzinho. Grandes dicas dele, que é cirurgião vascular Kazumiyaki. Quem quiser saber mais, tem um site www.imep.med.br. Você já consegue encontrar mais informações. Esses foram os mitos e verdades sobre vasinhos e varizes. A gente tem que prestar atenção mesmo.